Vamos lá, então, pessoal. Bom, primeiramente, boa noite. A gente está com essa sala cheia, a gente está muito feliz. E essa sala aqui conta com profissionais que, além de ser grandes especialistas, são pessoas apaixonadas pelo tema. Então, eu vou fazer uma breve apresentação deles e, no decorrer do nosso tema, vocês vão conhecê-los melhor, certo? Bom, eu sou a Alessandra, sou Head de Gente e Cultura da iComics. Falar um pouquinho da iComics, nós somos uma empresa de tecnologia que conta aí com mais de 30 anos de história, inovando o comércio exterior. Então, hoje a gente vai trazer para conversar conosco Natália Morim, ela é especialista em comércio exterior na iComics. Nós vamos trazer o Cristiano, que é nosso consultor funcional, a Natália Ritt, que é a nossa garotinha do Talent Acquisition, da nossa área de contratação, e a Ana, uma convidada muito especial. Ela é profissional da área de comércio exterior já bastante experiente e é criadora do Instagram @comexgirls. Tá certo, pessoal? Então, no decorrer do nosso papo, vocês vão conhecer um pouco melhor essas pessoas queridas. Bom, então, o nosso tema, qual que é o nosso tema? Nosso tema é o novo profissional do comércio exterior. Então, o que a gente tem reparado, né? Nos últimos anos, ocorreram mudanças aí significativas na área de comércio exterior. Desde iniciativas inovadoras do governo federal, ao avanço tecnológico. Então, sob a ótica histórica, era comum a gente ver profissionais atuando sem especializações, né? Ou alguma formação técnica. Com a globalização, o que houve? Houve uma exigência de que os profissionais passassem a lidar com mais e mais demandas e exigências, forçando assim os profissionais a se especializarem. Aí, com isso, o nível de competitividade enriqueceu a área. E aí a qualidade nos serviços prestados foram melhorados, trazendo a área de comércio exterior mais estratégica dentro das empresas. Então, hoje, quando a gente olha para o futuro, então, nós, da área de gente cultura, da área de talentos, mais vocês que são da área de comércio exterior, e a gente olha o futuro que está logo ali, o que a gente percebe? Que o profissional de comércio exterior será protagonista frente a todas essas inovações. Então, quando a gente volta e olha um pouco o passado, o que a gente via? Profissionais com ferramentas manuais, ferramentas engessadas, planilhas, muito papel. E aí, hoje não é mais compatível, né? E o que acontecia no passado não é mais compatível hoje. Então, diante disso, qual que é o novo perfil do profissional de comércio exterior? Eu queria convidar um pouquinho a Ana. Ana, conta para a gente um pouquinho, a gente vai falar do profissional no decorrer aí do nosso bate-papo, conta um pouquinho para a gente, dentro dessa sua trajetória aí, o que você sentiu da evolução do setor? Boa noite a todos, a todas. E o que vem mudando, o que eu senti ao longo dos anos trabalhando na área de comércio exterior? Principalmente a parte de sistemas. Existem procedimentos que foram alterados, foram melhorados, mas o sistema, a gente viu muita mudança. Por exemplo, na parte de Siscomex para exportação, o RE, que antes ele era aquele RE com carinha de DOS, cara preta, muita inserção de dados, nem todos os sistemas eram integrados com o Siscomex, que é o sistema da Receita Federal para os procedimentos de comércio exterior. Depois teve uma evolução do RE, que era até uma máquina, um terminal burro, era uma máquina que só para funcionar essa atividade. Evoluímos para a mudança web. Então, é quando o comércio exterior, na metade dos anos 2008, 2009, teve a mudança do RE, do registro da exportação, para a plataforma web e virou o novo X. Só essa mudança já melhorou muito. Por quê? Ao invés de você ter um terminal burro que você tinha que acessar, talvez em fila, por quanto tem mais pessoas no departamento, todas as máquinas poderiam fazer
esse procedimento que é obrigatório para uma exportação, para a mercadoria sair do país. Então, trouxe todo esse ganho, essa celeridade. Ainda nessa evolução de sistemas, esse RE-Web, esse novo X, virou a DUI, a Declaração Única de Exportação, que também é web muito mais integrado com os sistemas que existem, que também conversam com esse sistema da Receita Federal, que está dentro do portal Siscomex. A DUI tem campos hoje que não precisam ser digitados. Teve redução de campos que eram redundantes antes, porque tinha informação na nota fiscal. A nota fiscal é um documento que faz parte do desembaraço para exportação, e eu repetia esse dado na declaração de exportação, no RE, no novo X. Com a DUI, integrou-se a nota fiscal XML, aquele arquivo eletrônico que uma nota fiscal é capaz de gerar, e ele conversa com a DUI, ele completa dados. E outros campos que tem na DUI, que são obrigatórios, depois há uma inserção, pode ser digitada, ou por uma transmissão do sistema que a empresa tenha, ou seu despachante também, como o e-comics faz essa conversa também, esse input. E essa DUI também, rapidamente, ela tem um outro tipo de parametrização, de fluxo de sistema para o desembaraço da carga. Com isso, a gente já vê muita redução de campos é redução de tempo, é um fluxo de exportação, fluxo logístico muito mais evoluído para aumentar sua competitividade, reduzir seus custos. Então, são melhorias até no ambiente de negócios, porque traz o Brasil num patamar um pouquinho mais equivalente ou competitivo com outros países. Existe também um outro exemplo de evolução que nós percebemos ao longo dos anos, o certificado de origem. É um documento que se faz no processo de exportação quando o meu produto e o país com que eu estou negociando tem um acordo comercial. E um acordo comercial, um dos pontos é a redução do imposto de importação para quem está comprando. Então, para isso, se o meu produto faz parte dessa negociação e gera uma redução para o meu cliente de custo na aquisição, eu emito um certificado de origem, que antigamente ele era datilografado. A gente comentou uns dias atrás que fizemos datilografia, né, Alê? Aprendemos isso, era datilografado. Ao longo dos anos ele foi digitalizado, ou seja, ainda tinha impressão em papel, mas daí pelo sistema da Fiesp, por exemplo, eu conseguia digitalizar os dados e imprimir um documento pronto. E hoje, nessa evolução, nós temos o certificado de origem digital, então, tudo por sistema, sem impressão de papel, que gera um arquivo rapidamente, que a Fiesp vai atestar a validade daqueles dados, para eu encaminhar para o cliente, ele encaminhar também para a aduana dele, para a Receita Federal na importação. Então, nós reduzimos papel, fluxo de envio de documento, tanto para enviar para a Fiesp, para ele poder atestar e colocar o selo, como a documentação que envio por correios, por exemplo, para o meu cliente final. Então, eu tive todo esse ganho na operação. Então, a redução de papel e os sistemas mais fluidos e que conversam entre si, tanto com o sistema da Fiesp, tanto com o da Receita Federal, trazem um avanço na parte de procedimentos de comércio exterior. E isso é muito notório nesses últimos 15, 20 anos de comércio exterior. O Portal Único está aí para isso também, para ele reunir todas as informações de comércio exterior de uma forma um pouquinho mais democrática, acessível, porque antigamente você buscava uma informação de exportação ou de importação no Ministério do Comércio Exterior, o antigo MDIC, que hoje está sob o Ministério da Economia. Eu buscava outra informação sobre procedimentos ou normas em outro site, e o Portal Único ele está para trazer toda essa reunião de dados e sistemas que também fazem parte da operação de comércio exterior, para trazer um ambiente mais fluido, um pouquinho mais competitivo. Faz parte, o Portal Único, que é esse exemplo que eu comentei, dessa reunião de sistemas e dados, faz parte do Acordo de Facilitação de Comércio, é um braço, né, é um dos pontos do Acordo de Facilitação de Comércio, porque o Brasil participou junto à OMC e se comprometeu a isso, a realmente fortalecer o comércio exterior do país, através de sistemas, procedimentos melhores, menos interrupções no fluxo de envio de uma carga, e ter, então, um gerenciamento de risco por sistemas melhorados para esse gerenciamento realmente deixar o processo mais fluido. Então, são alguns pontos que eu tenho de exemplo que eu vivenciava. Por exemplo, classificação fiscal. Hoje tem dentro do Portal Único o sistema Classif, onde eu vejo qual é o código, a classificação fiscal, a NCM do meu produto, a descrição.
Antigamente, tinha que fazer assinatura, talvez, de uma empresa privada que fornecia esses dados, porque os públicos eram muito difíceis, era uma planilha Excel trabalhosa para baixar e para entender, não era uma boa formatação. Isso, quando a gente recebia esses dados, as atualizações, vinha em papel de correios, eu abria uma pasta, eu lembro como estagiária, eu abria uma pasta Z. Hoje não, você tem tudo em sistema. E sistema público também, que faz parte do portal único. Então, tem muitas melhorias em sistemas e mudanças que estão planejadas, ainda vão acontecer outras, que faz parte desse acordo de facilitação de comércio, é deixar o ambiente muito melhor para os negócios de comércio exterior e um comércio exterior mais acessível. Então, são algumas mudanças, como a gente comentou, da parte de sistemas. Mas agora eu queria também perguntar para a Nath, a Amorim, que nós temos duas aqui para nos acompanhar, junto com os sistemas, as mudanças de procedimento, o que você percebe, Nath, de mudança da carreira também de comércio exterior? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nath Amorim, do setor de inovação da NSI, e uma dessas Comexers que fizeram transição de carreira, né? Eu amo ouvir a Ana falar, obrigada, porque me remete a tantas lembranças do Comex que eu vivi quando era lá atrás, e realmente era assim. E muita gente acha, né? Nossa, mas o Comex é um setor tão difícil, tão engessado, mas a gente já passou por muitas mudanças, né, Ana? Não só com um portal único, enfim, um novo processo de importação, mas o Comex já vem dentro do mundinho dele, dentro dos passinhos dele, mas vem mudando sim há um tempo. E eu acho muito interessante e gratificante poder ter vivido, né, e parte dessa mudança, assim. E ao longo da minha carreira de comércio exterior, né, eu já fiz, né, algumas mudanças dentro do próprio setor, e agora eu saí do setor de operação de comércio exterior para trabalhar numa atividade diferente, mas que está relacionada, né? Eu lembro, né, que eu sempre tive a preocupação de como que eu ia me tornar diferente frente aos meus colegas, né, de profissão. Como é que eu ia me destacar, o que eu poderia fazer para conseguir alcançar os meus objetivos profissionais, que eu sempre tive isso muito forte, né, tive um planejamento, eu quero chegar até onde e tal, em tanto tempo, e o que eu precisaria, né, me capacitar ou desenvolver para chegar aonde eu queria, naquele objetivo. E eu acho muito interessante também, porque no início, quando eu comecei no comércio exterior, há 12 anos atrás, mais ou menos, era muito comum a gente ter, por exemplo, colegas de trabalho que tinham anos de experiência profissional, 20, 30 anos, mas nenhuma formação acadêmica. E eu lembro que quando eu cheguei, já era formada, né? Eu comecei a trabalhar com comércio exterior já no finalzinho da minha graduação. E logo eu me pós-graduei, né? Eu fiz um MBA. As pessoas ficavam assustadas, porque eu era muito jovem e já com 2 títulos acadêmicos, né? E aí eu comecei a ver uma movimentação do mercado, eu acho que também engajada pela minha geração, de que estavam chegando novas pessoas mais capacitadas assim no mercado e que estavam tirando um pouco daqueles outros profissionais, talvez de uma zona de conforto ou de uma zona de acomodação, ou às vezes não era mesmo necessário na época deles ter essa formação acadêmica. Então, isso foi dando uma boa oxigenada no setor de comércio exterior, porque foi chegando uma galera mais nova, assim, da minha idade, daquela época, lá nos seus 20 anos, 20 e poucos, e foi mexendo muito com esse pessoal que já estava no comércio exterior há muito tempo, mas que não tinha tanta capacitação acadêmica mesmo. E eles foram conciliando a bagagem que eles tinham profissional junto com a formação acadêmica, né? Então, isso foi um movimento que eu vi muito acontecer na minha época de início de carreira e que, de lá para cá, ele só vem crescendo. Cada vez mais eu vejo os profissionais de comércio exterior buscando essa capacitação, essa formação acadêmica mesmo, ou com cursos, enfim, extracurriculares e até mesmo outros tipos de capacitação com habilidades mais soft skills, enfim. As pessoas já abrindo os olhos para esse tipo, né, para esse lado da carreira, por exigência do mercado também. O mercado se tornou muito mais competitivo. Então, é isso que eu vejo, é isso que eu vivi,
E à medida que o mercado foi se movimentando, eu fui buscando novas capacitações também. Eu comecei trabalhando numa importadora, depois passei para o agenciamento de cargas, depois saí da operação e fui para a gerência, né? Saí da parte de operacional, fui para a gestão, já dá uma mudada, né, ali também para direcionar equipes e tudo mais, e hoje eu estou na inovação. Então, assim, eu fiz bastante movimentação dentro da minha carreira e achei isso muito importante e válido para mim. Oi, Eu queria Nath, saber... Oi, amor. tem uma pergunta da Rafaela Cordeiro. Ela pergunta assim: você acha que ainda hoje, é necessário uma MBA ou uma pós? Olha, eu acho que é necessário você complementar a sua graduação de alguma forma, né? Eu fiz o MBA porque, na época, a minha área de especialização, né, onde eu gostaria de atuar mais no comércio exterior era logística internacional. Eu tenho uma queda pela parte de transportes, então eu consegui encontrar um MBA que atendia justamente essa área onde eu queria me especializar. Mas eu acho que você, com certeza, dentro do Comex, você vai encontrar alguma área que te faz mais feliz do que outra, que você se identifica mais do que outra, e aí eu acho válido, sim, você se especializar, né? Porque a gente não consegue ser especialista em tudo na carreira, mas também a gente não consegue trabalhar a vida inteira como generalista. Então, eu acho sim que hoje, até para alguns cargos que você quiser pleitar aí durante a sua carreira, você precisa ter um MBA, a exigência da empresa, por exemplo. Então, eu acho que vale a pena sim. O comércio exterior ele é muito vasto, né? É Há muito muitas grande. possibilidades de se trabalhar, então realmente sempre vai ter que agregar conhecimento. Eu, por exemplo, eu nunca deixei de fazer um curso, mesmo tendo a formação, após, pelo menos todo ano um curso eu tenho que fazer, um curso diferente, que complementa do exterior. Então, realmente, deixar de estudar nunca vai existir. Existe uma previsão que tem uma média de alterações de normas ou leis ou decretos que envolva comércio exterior, que é uma média de 38 alterações por mês. Então, para a gente focar em todas são voltadas para talvez a área que se atua. Pode ser que seja uma categoria econômica diferente daquela que você está atuando, então aquela alteração naquele momento não faz parte da sua vida, do seu fluxo, mas o comércio exterior ele é muito dinâmico. Nós percebemos isso principalmente agora na pandemia, aconteceu muitas coisas que ficaram bem visíveis à tona, a parte do fluxo de importação, as vindas dos insumos, os itens hospitalares ou as vacinas. Todo mundo acompanhou nos jornais os procedimentos de operação para liberar aquela carga de importação de vacinas rapidamente. São mudanças da receita para atender uma emergência. E, claro, com isso, um aprendizado, um ganho para melhorar também as nossas operações das indústrias, das fábricas, que também atuam com esse fluxo logístico de importação e exportação. Então, o comércio exterior, realmente, você nunca vai deixar de buscar um conhecimento. Então, tem que ter realmente esse gosto pelo estudo. Sem Só contar que complemento. o Desculpa, Leonardo fez um comentário que ele acha que o que mais conta é o inglês. Realmente, Leonardo, o inglês é parte fundamental. Então, para o profissional que está iniciando aí, é importante que comece a estudar inglês. O espanhol também é muito bom. Então, é um conhecimento muito, muito importante, né, Nath? Só para complementar, Ali, Uhum. essa fala do Léo, o inglês já não é mais diferencial para ninguém. O inglês é bagagem, é pacote básico, principalmente no comércio exterior, porque você fala sim ao telefone, você escreve e-mail, você tem calls e reuniões, né? Hoje a gente está muito online, mas com cliente, com fornecedor, com parceiro, enfim. Então você usa muito isso. Hoje em dia o diferencial é você ter alguma outra língua que não seja de uma das duas básicas, que é o inglês e o espanhol. Então, se você quiser investir no mandarim, se você acha que vale a pena para sua área, ou no francês, no alemão, são línguas fortes e que vão entrar sim como um diferencial, mas inglês e espanhol hoje em dia já faz parte do pacote básico. Então, Nath, baseado aí no que você contou um pouco da sua trajetória, a gente queria ouvir um pouco o Cris, que é nosso consultor funcional. Cris.
E a gente vai Obrigado. comentando, tá, pessoal? O pessoal que está colocando o comentário, a gente vai falando aí ao longo do nosso papo. Cris, conta pra gente aí. Então, a minha história aí não é muito diferente da de vocês. Eu ingressei na carreira de comércio exterior também pela faculdade, né? Mas ficou um lado assim um pouco diferente, porque eu era jovem, né? Tinha aquela rebeldia, não queria seguir os mesmos passos do meu pai, mas não queria ser muito diferente, né? Então, falei assim, vamos fazer administração de empresas. Mas é legal ter especialização. Então vamos fazer comércio exterior. Minha história é essa. E aí ficava muito evidente naquela época lá, e eu acho que vai de encontro ao que o Leonardo colocou aqui no chat, é legal você ter diferenciações, você ter habilidades que te diferenciam do teu concorrente, é uma questão de empregabilidade, né? E passar por essa transformação, eu tive praticamente 16 anos em coordenação de embarque e desembaraço de mercadorias, né? Às vezes tinha reuniões com a gente falar com fornecedor nos Estados Unidos, por exemplo, falar inglês com eles é muito fácil, né? Falar inglês com um indiano é um pouco diferente, né? E falar com um chinês, a coisa fica mais diferente ainda. Então, são essas particularidades da nossa carreira que eu acho que são muito bacanas, né? A gente vê aí, dessa parte que a gente resolveu especificamente trabalhar com tecnologia de informação voltada aqui para essa área de negócios aqui de comércio exterior, a gente acaba percebendo algumas nuances assim que são muito legais, porque você repara que a partir dessas suas capacidades que você tem, da tua formação em comércio exterior, da capacidade de interpretar leis, né? Uma das coisas que me chamaram muita atenção na minha carreira foi isso. A gente, na faculdade de comércio exterior, a gente aprende, o pessoal pega muito no pé com relação a processo de como que é feito um embarque, como que é feito um licenciamento, aquelas coisas, mas acabou pegando muito pouco, pelo menos para mim, na parte do paralegal do comércio exterior. Eu acho que é uma grande coisa que a gente tem que aprender. Então, assim, vai estudar IN 680, vai estudar o regulamento aduaneiro, sabe? Vai estudar legislações específicas, IN específicas, fica antenado lá, assina a newsletter lá da Aduaneiras para fazer isso aí. Tudo isso vai compondo o nosso soft skills, são muito bacanas nessas questões. Eu nunca me esqueço assim, olha, Nath, que uma vez eu participei de um seminário lá no Cenofisco Aduaneiras e estava o supervisor da Receita Federal lá da alfândega de Viracopos, né? E ele foi categórico. Ele me disse que se não fosse toda essa tecnologia que a gente está vendo aí em Siscomex, Portal Único, EFD, Escrituração Fiscal Digital, tá? E todas essas formas de controle que a gente está vendo o governo exercer sobre a atividade aduaneira do nosso país, a gente deveríamos ter entre 9 e 10 vezes mais funcionários apenas para controle de alfândega. 10 vezes mais funcionários. Então, olha o ganho que a gente deu em segurança de cadeia logística. Eu sei que as pessoas dizem que o Brasil é um país um pouco fechado no comércio exterior, tá? Mas a informatização do Brasil ela é reconhecida no mundo inteiro com relação a controles aduaneiros mesmo. Então, a gente tem que ir com calma. A minha recomendação é sempre a mesma, tá? Foca nesses soft skills aqui que vocês só têm a ganhar, de verdade. Tá? Muito bacana. Eu também concordo, Cris. Ô, Cris, agora eu vou pegar um gancho do que você falou aí e vou jogar uma pergunta para a Ana. Ô, Ana, o que a gente
do que a gente está falando aqui? Um profissional de comércio exterior ou um profissional de TI? Eu ia até realmente, eu concordo com o Cris nessa parte de digitalização, quanto está bem melhor o ambiente de processos, sistemas da Receita ou de outros órgãos, Secretaria da Fazenda, por exemplo, que vai fazer parte também desse portal único, né? Facilitar a geração da guia para o pagamento de ICMS num único local. Então, sim, como teve muitas mudanças, que nós trouxemos aqui alguns exemplos de evolução de procedimentos por plataformas, por sistemas, por digitalizações, nós também fomos um pouquinho profissionais que sofreram alteração, como a Nath trouxe de exemplo também, que ela percebeu ao longo da carreira dela. Estamos, talvez, com um tempo a mais de qualidade para a gente atuar em outros procedimentos de comércio exterior. Então, agora é o momento realmente de fazer essa junção. O TI, que precisamos sim aprender também, porque como existe também as mudanças da Secretaria da Receita Federal, o portal único, o novo processo de importação, que é a do INPE, traz muitos ganhos e melhorias, temos que acompanhar isso, com isso os sistemas que nós utilizamos têm que se integrar e ter facilidade. Os sistemas têm que nos servir para trazer dados mais rápidos que ajudem a decisões. Então, o que eu fazia, talvez, em uma planilha Excel, eu vou utilizar os dados que são extraídos rapidamente do sistema para ajudar nesse tempo de qualidade, que são decisões, são projetos, talvez um regime especial que agora é possível ter na empresa. Eu vou poder estudar sobre isso. Então, o profissional de comércio exterior vai fazer essa união e ter esse ganho, essa melhoria. É claro que nem tudo isso é suficiente, junto com a digitalização, com a indústria 4.0, outras necessidades aparecem, que são as habilidades humanas, que talvez antes a gente falasse menos, e agora elas ficam mais evidentes, porque o tempo faz aparecer. Então, até queria que a Alessandra comentasse o que é importante agora. Eu imagino o profissional que sempre teve que ser, mas agora diferente, muito mais proativo, colaborativo, multidisciplinar. Não dá para pensar só em comércio exterior na nossa área, sem a gente se integrar com a área de marketing, talvez de uma empresa, com a engenharia, que já deveria ocorrer, mas agora fica muito mais perceptível essa necessidade. Você sente isso também? É isso que se busca agora? Sim. Né, para o pessoal que está aqui, assim, não há como a gente negar que todas as empresas serão de tecnologia, não há como negar. A gente tem aí histórias de Uber, que é uma empresa de táxi que não é táxi, o Airbnb, que é uma empresa que hospeda pessoas, mas não é hotel. Então, a gente acredita fortemente que todas as empresas serão de tecnologia. Quando a gente olha a nossa área, né, o setor, a área de comércio exterior, com toda essa evolução que a gente comentou aí no decorrer desse bate-papo, é fundamental que a mudança de mindset do profissional já qualificado, já especializado, né, dessa mudança, né, Cris? O que, se quiser acrescentar alguma coisa depois, essa mudança de mindset. Né? Então, eu sou um profissional de TI ou eu sou um profissional de comércio exterior? Não, eu sou um profissional de comércio exterior com tecnologia, eu sou um profissional de tecnologia com comércio exterior. Então, essa mudança, né, Cris, que você também sofreu de mindset aí no decorrer da sua carreira, onde você é um consultor funcional do nosso sistema em comércio exterior, né? Exatamente. E aí você acaba pegando esses processos que você tem de comércio exterior e traduz ele para dentro do sistema. Você dá ganho nisso, porque e a gente acaba entrando dentro do que a Ana acabou falando aí de indústria 4.0, essa rotina colaborativa que a gente tem hoje, essa economia circular, porque tudo que é processo repetitivo, bate sempre a mesma coisa, etc, etc. Meu, joga isso para dentro de um sistema. A gente é muito bom para pensar, para tomar decisão, para fazer acontecer, né? Esse tipo de coisa. Tem que ter um sistema para dar um apoio. E aí, essa mudança que a gente tem de cabeça, ela é sensacional, porque você acaba juntando competências num trabalho que a gente achava que não tinha capacidade de fazer e, de repente, uma coisa, olha, é um mundo que é maravilhoso. De verdade, o mundo é maravilhoso. Não, e assim, pode ser que alguém pergunte, nossa, mas com o avanço da tecnologia, nós vamos ser substituídos por robôs? A nossa crença é que não. Ou seja, a partir do momento que a gente tem a participação humana juntamente com a tecnologia,
ela só vem para potencializar o talento e a inteligência daquela pessoa. Então, ou seja, ela o passa... robô não consegue, né, substituir a decisão, né? Exato, ela para de fazer coisas repetitivas e que ela não consegue dar o melhor dela, inclusive com a própria inteligência, o talento dela, ela passa de deixar fazer aquelas tarefas repetitivas e que não agregam valor ali, nem nela, nem na própria companhia, né? Então, acho que a tecnologia, ela veio realmente para melhorar a nossa vida, né? Melhorar, ela dá qualidade, ela dá velocidade no tempo certo, ela aproxima pessoas, de certa forma, né? E é isso, gente. Eu acho que esse tema é importante. Eu queria passar por um outro. Eu só quero dar uma passada aqui para ver se a gente tem alguma questão. A Rafaela ainda comenta, Cris, nosso primeiro contato é o currículo, então não seria melhor o primeiro investimento ser no hard skill? Sim, sim. Muito importante, Rafa. Olha, Lê, eu vou dar minha visão pessoal, tá? Eu acho que é importante a gente investir no hard skill da gente. Importante a gente focar na nossa formação. Mas eu acho que é importante também a gente entender que assim, nosso currículo é o nosso cartão de visitas, é como a gente se apresenta para as empresas, para que a gente tenha empregabilidade. E aí a gente acaba entrando até no outro ponto que a gente acaba abordando no meio dessa história, que assim, se a gente acaba se formatando sempre para empresas diferentes, sempre da mesma forma, a gente acaba não sendo muito efetivo. Então, a gente tem, talvez, essa maneira como a gente monta esse currículo que tenha que ser pensado. Talvez a gente tenha que colocar isso de outra forma. Porque senão o que acontece? Às vezes você tem uma oportunidade, exatamente o nosso caso, que uma oportunidade de trabalhar com comércio exterior, mas desenvolvendo um sistema de TI. Se a gente focar só em processo de comércio exterior, a coisa não alavanca. Então... É por isso que a nossa área de talent pensa com muito carinho nos processos de encontro de profissionais, de atração de profissionais, não só focando no hard skill, mas na história de vida daquela pessoa, no que ela tem aí de conhecimento, seja hard skill ou soft skill. Então, a gente vem inovando aí nessa área, na contratação de pessoas, inclusive falando muito da mudança de mindset do profissional do futuro, né? Eu queria remeter agora a gente a um tema. Eu vou perguntar para a Nath. Nath, como você vem acompanhando esse processo de mudança no comércio exterior, nos processos de inovação? Olha, Ale, um pouco do que eu já falei, né, no início. A gente pensava que o comércio exterior não ia chegar no estágio que ele chegou. Confesso que eu mesmo já desacreditei, né? Quando a gente ouvia falar, por exemplo, do INPE, em CCT aéreo, a gente ria, porque a gente pensava, não é possível que o comércio exterior vai chegar nesse patamar. E hoje, né, em pleno 2021, nós estamos vivendo uma era de total globalização. Isso está mais do que nítido. E durante a pandemia, né, de 2020 para cá, até a Ana citou isso muito bem, ficou ainda mais acessível a um grupo maior de pessoas, vamos dizer assim, que ainda tem gente que não tem o acesso, que a gente tem a globalização e a informação, essa digitalização de tudo, né? Inclusive do comércio exterior. A Ana citou muito bem no início de como que a gente pelejava para abrir processo, às vezes, junto à Receita Federal, como que era burocrático a troca de documentos entre os intervenientes, e aí a Receita Federal, em 2020, passou a aceitar o certificado de origem digitalizado por conta da pandemia. A gente não conseguiu trabalhar nas empresas mais, a gente precisou entrar, né, ficar em casa, fazer home office, isso tudo foi forçando, foi empurrando o pé nas costas, inclusive do comércio exterior, para agilizar muita coisa que estava andando a passos mais lentos, né? A gente não ficou, quando eu falo a gente, né, quero dizer comércio exterior, a gente não ficou para trás, né? E aí, somado a essa pandemia, vem essa inovação, esse movimento de inovação encabeçado pelo governo federal, que muita gente também pensava que não aconteceria da forma como está acontecendo. O governo federal, surpreendentemente, ele parou para ouvir os stakeholders da cadeia, né, os participantes, os players do comércio exterior, antes de fazer as implementações.
Isso foi completamente inovador, foi novo, né? A gente não tinha, antigamente as mudanças aconteciam, o governo fazia um projeto, dava um prazo e implementava, e não consultava antes. Então, esse processo que a gente está passando agora está sendo diferente. Isso é muito bom, a gente não pode perder a oportunidade de participar disso como profissionais, né? Então, a gente precisa se capacitar para entender tudo que está acontecendo, porque vai ser um reaprendizado, muita gente vai ter que reaprender a executar as suas funções. Eu acredito que sim, muitas funções elas vão deixar de existir por conta dessa modernização, mas não significa que o setor vai ficar escasso de mão de obra, enfim. Eu acredito que novas oportunidades surgirão para todos os profissionais. O que a gente precisa, né, é ter a mente aberta, colocar esse mindset de inovação também para a gente, né, para inovar para nós mesmos, não só para os nossos trabalhos e para os setores onde a gente trabalha. Colocar essa inovação também na nossa veia, né, mudar o nosso mindset, para a gente mudar junto com o comércio exterior e mudar também as nossas carreiras. Talvez uma função que eu desempenho hoje ela não vai precisar mais ser desempenhada daqui 5 anos, porque o sistema vai fazer o que eu faço. Mas é claro que as relações humanas, a necessidade do profissional, ela não vai deixar de existir, né? Mesmo com a pandemia, com todas essas reuniões digitais que a gente teve, a gente fez call com gente do outro lado do mundo para fechar negócio, o que talvez antes da pandemia a gente viajaria para fazer essa reunião, mas ainda falta, né, aquele olho no olho, mesmo que seja um olho no olho online, mas aquele contato de você ver e conversar com alguém, isso não vai se perder, mesmo com a modernização. Eu acho que as peças vão ser giradas ali, vai haver uma mudança sim, a gente só não pode ficar estático, né? Achar que aquilo nunca vai chegar e que eu tô bem aonde eu tô, né? A gente precisa ficar atento, né, às movimentações do nosso mercado de trabalho e procurar investir cada vez mais em conhecimento, né, seja o conhecimento teórico, seja o desenvolvimento de habilidades que você talvez não tinha ou que precisava trabalhar mais, as soft skills, por exemplo. Eu acho que o segredo é você encontrar aquele balance, né, entre as hard skills e as soft skills. Uma não vai compensar a outra. Eu acho que você tem que ter um pouco de cada um para saber aonde você quer chegar também, né? Dependendo da função que você quer exercer, você vai precisar mais de um ou de outro. Enfim. Mas até em relação a esse tema, eu queria perguntar para o Cris, eu tenho uma curiosidade, né? Como que é a percepção dele, principalmente ele que está direto com o cliente, como que ele percebe essas mudanças, né? Em relação ao crescente uso da tecnologia no Comex, e essa relação com os clientes, como que você vê isso, Cris? Hoje em dia, eu percebo assim, nas pessoas, a gente fica... Os próprios clientes, eles se perguntam assim, de algumas coisas, né? Tipo, até mesmo dos direitos que a gente tem como entidade, né? Então, por exemplo, assim, uma das perguntas que as pessoas colocam é: Cris, por que eu posso fazer o meu imposto de renda, mas eu preciso do despachante aduaneiro para protocolar lá a declaração de importação? Porque está na lei. Como é que eu vou dizer? Está na lei. Mas hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas que o sistema lhes atendam naqueles processos do que relativamente que isso seja, como é que eu falo assim? A gente sabe que com o sistema isso vai ser mais eficiente, né? Mas aí, muitas vezes, como o nosso trabalho, o sistema que a gente desenvolve, ele é considerado satélite em relação ao principal, muitas vezes o cliente quer puxar uma coisa assim: não, essa função aqui que o meu RP não está fazendo, eu quero que o satélite faça. Então, muitas vezes a gente tem que ter essa percepção, né? De você, isso aqui não é minha responsabilidade, é responsabilidade dele. Eu percebo nos clientes assim hoje a facilitação está muito maior, a aceitação em termos desse tipo de desenvolvimento é muito melhor.
E ninguém mais espera uma solução pronta, que você pegue uma solução de prateleira, coloque lá, sai rodando e sai funcionando. Todo mundo sabe que vai ter algum período de adaptação, nem que seja por menor que seja um relatóriozinho, alguma coisa do tipo assim, né? Basicamente é isso. Agora deixa eu... Desculpa, Ale, eu não estou te escutando. Desculpa, pessoal, eu tive que pôr um mute aqui, porque o meu gato ele decidiu miar muito. Coisas do home office ou dos webinars, né? Você quer fazer alguma pergunta para a Ana? Ou posso tocar aqui? Pode tocar, por favor. Tá bom. Ô, Ana, com tanta modificação, com a digitalização, o que você acredita que vai acontecer com os profissionais? Como eles podem ser protagonistas? Bem, então vai ser uma combinação de muitas coisas, muitos pontos que a gente conversou aqui. As habilidades emocionais, que são as soft skills, essa integração colaborativo, o hard skill, lógico, porque sempre tem procedimentos novos em comércio exterior, então tem que continuar atento. Mas eu também acho que não vai deixar a necessidade do profissional. Por quê? Com essa democratização das informações, hoje muito mais acessíveis, numa plataforma única, todo mundo pode pesquisar melhor. Antigamente, a investigação por dados era bem maior, mais trabalhosa. Às vezes, uma empresa não sabia nem onde buscar, nem o que ela estava precisando, porque não era tão acessível assim. Não é que não existia, mas não estava na disponibilidade como tem hoje, que é a busca do portal único por esse objetivo. E com os procedimentos melhores, mais fluidos, eu imagino, eu visualizo que muitas outras empresas vão participar do comércio exterior. É para isso que está trazendo toda essa mudança, essa inovação, como a Nath pontuou muito bem. Realmente é para melhorar o ambiente de comércio exterior brasileiro, ele participar ativamente do comércio internacional. Isso traz riquezas para o país, aumenta o PIB, então vem grandes ganhos. Com mais empresas entrando no comércio exterior, sendo acessível, o comércio exterior sendo para todos, até para micro e pequenas empresas, que hoje parece que não pode, na verdade pode, mas não é tão fácil, e com essas reuniões que estão ficando habituais também online, então uma empresa, um microempreendedor não precisa viajar para fechar um negócio, já está ficando mais comum fazer reuniões online, o profissional de comércio exterior ele vai ser muito mais necessário, ele vai poder ajudar essas empresas, ele vai poder participar dessa transformação, fazer parte da transição. Então, realmente vai ter muito campo para comércio exterior, para desenvolver os profissionais, os que surgirão, os que já estão nessa caminhada, acompanhando essa mudança. Então, eu acredito que o protagonismo está nisso, de participar dessa transição, fazer parte dessa melhoria do comércio exterior brasileiro, com os ganhos tanto das habilidades, dos procedimentos. O blockchain, por exemplo, nós vamos uma grande mudança de mindset, eu não trabalho mais com processos ou com papéis, ou sequência de documentos, eu vou trabalhar com informações que estarão disponíveis assim que serão geradas e compartilhadas para todos numa cadeia mais segura. Então, vai ser muito mais ágil. Então, o profissional tem que ser ágil também e acompanhar isso. E em profissionais que já estão na indústria, empresa, vai ter também um protagonismo diferente, ele vai ser muito mais corporativo, muito mais estratégico para essas habilidades de projetos, buscar outros ganhos e custos possíveis dentro da logística de comércio exterior. Buscar, por exemplo, um drawback, quando tem um benefício de suspensão de impostos, com fluxo de caixa muito melhor, redução de custo. Então, tem todos esses ganhos possíveis, esse investimento do que o profissional tem que fazer, também nisso, de entender que está em transformação com o comércio exterior e que ele faz parte da mudança. A própria Receita está investindo em blockchain, né, Ana? Eu estava me informando esses dias. Né? Já começou para os países do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que formam o bloco Mercosul, eles já estão utilizando, testando blockchain para a troca de informações de empresa OEA, que são aquelas operadoras econômicas autorizadas. Então, realmente, até nas reuniões, quando tem COFAC, aquelas reuniões de aduana, por exemplo, em Viracopos tem bastante, vem esse assunto de blockchain, eles dividem esse conhecimento conosco. Então, até o setor público hoje, Receita Federal, Secretaria de Comércio Exterior,
que desde 2008, 2014 vem trabalhando com essa inovação, essa melhoria, conversa muito mais hoje com o setor privado que era antigamente. Então, a gente acompanha os acontecimentos próximos, setor público e privado. Ótimo, Ana. Eu acho que agregando isso, eu daria minha contribuição aqui com os profissionais da área de comércio exterior que comecem a entender mais de tecnologia, comecem a estudar mais tecnologia, porque a gente acredita fortemente que todos nós seremos uma empresa de tecnologia, né? Ela não estará, não será em separado. Eu sou um analista de comércio exterior e eu sou um analista de TI, eu sou um consultor funcional de comércio exterior. Então, eu daria uma dica, depois a gente vai falar um pouco mais no final. E Natália, me conta uma coisa para a gente começar encerrando o nosso bloco, sobre o tema inovação, aí o que você vem fazendo na e-comics. Quais são os pontos positivos que você tem percebido aí? Olha, inovação e comércio exterior era um termo que a gente ainda vê pouco, né? Se você jogar no Google, por exemplo, você não vê tantos textos, você não vê tanta gente falando, você ouve um pouco sobre o comércio exterior 4.0, que se diz respeito à quarta revolução industrial que a gente está vivendo nesse momento. Algumas pessoas, alguns estudiosos, já vinculam o Comex, né, a essa quarta revolução industrial, que tem a ver com a tecnologia totalmente. Uhum. Então, não tem como mais a gente tratar o comércio exterior sem estar vinculado à tecnologia, né, a toda essa modernização. A gente vai trabalhar em um sistema de importação e de exportação, a gente já faz isso, mas agora de importação, que é totalmente... É uma janela única, né? O portal único, ele vem de um sistema chamado Single Window, que é utilizado nos países desenvolvidos. Então, significa que em um único lugar você vai colocar todas as informações de um processo. Então, assim, que é mais moderno e tecnológico, mais 4.0 que isso, né? E até complementando um pouco a fala da Ana, do Cris, sobre como que a gente se faz protagonista frente a essa inovação que está batendo na nossa porta. Eu acho que você unindo, né, as suas habilidades soft, hard, né, o seu conhecimento acadêmico, o seu conhecimento de dia a dia, e olhando para essa inovação, essa oportunidade que a gente está vivendo hoje, com essa mudança do comércio exterior, olhar para isso como uma janela de oportunidade, não só para você, como dono de um negócio, para você profissional, é o grande pulo do gato, né? Eu saí do dia a dia de uma operação de Comex para trabalhar em uma função completamente diferente e nova do que eu já havia feito na minha vida inteira. É um desafio, né? Às vezes a gente fica, caraca, será que eu estou indo mesmo no lugar certo? Mas é uma aposta, né? É uma janela de oportunidade. Muita coisa vai mudar. Eu tenho certeza que daqui 5 anos, quando eu olhar para trás, eu vou falar, eu tomei a decisão certa porque eu apostei em trabalhar com essa inovação, né? Em trabalhar nesse momento. Então... Natália, você sabe que é interessante isso que você está falando? Porque eu lembro que vários meses, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu li uma matéria no LinkedIn que o pessoa que postou lá, ele colocou basicamente a coisa nesses termos aqui que eu vou falar. Você começa a perder o seu emprego exatamente no primeiro dia que você começa a trabalhar. Por quê? Porque vem alguém de fora, ele enxerga uma inovação, que você está dentro daquela matriz de processos, você não está enxergando. Quando você vem trabalhar com TI ligado ao comércio exterior, você começa a olhar as coisas de cima, no âmbito mais macro. Então, Sim. Você começa a enxergar processos ao invés daquela rotininha, assim, né? Começo, meio e fim, que tem um resultado já previsto. Né? Você começa a olhar onde é que você maximiza essa questão. Então, eu acho que é bem na linha do que você está falando. Você começa a desenvolver aquela visão holística que a gente aprende lá na faculdade, né? Você sair, olhar a coisa de fora, né? Muita gente diz que faz, mas não faz de fato. De fato, você trabalhar com tecnologia e comércio exterior neste momento que está tudo acontecendo é muito bom. Assim. É um diferencial, né? Sim.
E, pessoal, a Bárbara perguntou no chat, vocês estavam falando aí sobre o protagonismo, né, do profissional de Comex. Vocês têm indicação de cursos, de preferência online, para dar para o pessoal? Olha, Nath, eu posso fazer um merchan. Para quem não sabe, eu tenho uma startup de comércio exterior, mais voltada para a educação, e a cada semestre a gente vai lançar agora no final de agosto, iníciozinho de setembro, um curso de comércio exterior para quem quer dar uma oxigenada aí, né? Então, é um curso mais macro, de uma operação de comércio exterior de Impo e Expo, e para quem quer se aprofundar mais no comércio exterior, acho que é válido. Se esse for o desejo da Bárbara, eu indico Comex na Prática. @Comex na Prática lá no Instagram, é só seguir a gente e ficar de olho. Se você quiser colocar aqui no chat, Nath. Obrigada, Natália. O Cláudio Silva ainda comentou, né? Novas profissões nascerão, né? E realmente, o Cláudio, uma das profissões que já está, já existe, já está em curso, né? É o consultor funcional, quer dizer, é uma pessoa com uma competência, um conhecimento bem forte em comércio exterior, mas ele tem um mindset de tecnologia. Então, é uma das evoluções aí nesse processo de protagonismo que a gente tem falado. Eu queria só dar um recadinho para todo mundo que está aqui. Eu acho que eu não vi quantas pessoas tem aí, em torno de 30. A gente tem algumas oportunidades na e-commerce, para a área de consultoria em comércio exterior. A gente vai ter um programa de estágio bem interessante. Então, eu me lembro aqui, deixa só eu voltar aqui, um rapaz, acho que é o próprio Leonardo, né? Estou cursando o último semestre de comércio exterior e ainda não consegui nenhum estágio, porque meu inglês ainda é o intermediário. Então, Leonardo, a gente vai ter contato com você aí, a gente vai ter um programa de estágio bem interessante. Então, depois a gente vai divulgar aqui no chatzinho o nosso e-mail, entre em contato com a gente tem no nosso site as vagas, falem com a gente no LinkedIn, a gente gosta de ter esses grupos ativos para bater papo, para trocar ideias, tá? E eu queria, então, pessoal, já que eu já dei o meu recadinho aqui de término, eu queria saber se o nosso público aqui, nossos convidados, querem fazer mais alguma pergunta. Caso não, a gente vai seguir com o encerramento e agradecimento aí. Deixa eu ver se alguém solta alguma questão. Por enquanto, não. Pode ser até com o microfone, né? Se alguém quiser realmente se alguém quiser conversar, falar, interagir. Sim. O Leonardo falou sim, eu aqui, viu? Para o programa de estágio. Um ponto também, quem também busca mais informações, existe os manuais aduaneiros no site da Receita Federal, que foram revisados, estão muito mais visualmente melhores para a leitura, mais compreensíveis. Eu também sempre indico, faça a leitura desses manuais, lá tem explicando o processo de exportação, obrigações de documento, sempre linkando ao nosso regulamento aduaneiro. Então, é uma ótima base de consulta também. O site da Receita Federal tem muita informação, né, Ana? Tem muita coisa, muito material. Vem melhorando muito, nossa, E é legal porque além eu falo que assim, além da parte de procedimento, ele coloca lá toda a base legal que ampara essa instrução que ele está dando lá. É bem legal mesmo. E às vezes tem fluxo, dependendo do assunto, tem um fluxo. Então, realmente, a Receita e outros, Secretaria de Comércio Exterior, que é do Ministério da Economia, eles estão se preocupando em trazer conhecimento e divulgar e melhorar a informação para ficar mais acessível, mais compreensível. Então, realmente, há a busca de inserção de outras empresas dentro do fluxo de comércio exterior. Então, tem muito a crescer ainda. Muito bom, pessoal. Bom, ninguém fez nenhuma questão. A gente vai chegando no final do nosso encontro, aí pontualmente 7h28. Eu, como head de pessoas aí da área da e-commerce, juntamente com a Natália Ritt, estamos muito felizes. Mantenham contato conosco, a gente vai ter outros eventos. Vem aí um programa muito especial de estágio e de trainee que nós vamos lançar. Agradeço de coração todos os convidados, e aí eu vou passar a palavra para cada um de vocês para a gente encerrar. Vamos começar pela Natália Amorim. Obrigada, Alê. Obrigada, Nath. Foi ótimo.
Espero que seja o primeiro de muitos, para a gente falar sempre de comércio exterior aqui com essa galera. Pode chamar a gente, pode chamar a Ana, que eu adoro dividir a bancada com ela. A gente já se conectava antes lá nos canais, e é sempre bom falar de comércio exterior, principalmente agora, inovação e comércio exterior, né? Obrigada, pessoal. Boa noite. Ana. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho de comércio exterior aqui. Obrigada a quem está assistindo, a quem mandou dúvidas, quem não pôde aqui trazer a dúvida, ela surgir depois, pode também mandar a informação para nós. Eu também apoio no que precisar para responder com a NSI em conjunto. Obrigada, Lê, Nath, Cris, a outra Nath, a Bia, que está escondidinha aqui, que também participou dessa reunião para formatar esse evento, né? Espero que conseguimos aqui compartilhar conhecimento, que esse é o mais importante para o crescimento de todos. Obrigada, viu, Ana? Muito carinho por você e você ter aceitado esse convite nosso. Imagina, Cris, obrigada. Cris, você, Cris. A gente, eu queria agradecer o espaço aí, pedir desculpa por gaguejar um pouco. Né? A gente ainda fica um pouco nervoso de falar isso, mas é muito gostoso poder expor as pessoas sabendo a minha história aí. Eu não canso de falar. Eu saí do operacional em comércio exterior e entrei nessa área de TI de cabeça. Eu sou apaixonado por esta empresa. Assim, ó, tô de camisa até aqui. Então assim, verdade, o que eu puder contribuir com essa questão de mindset, essa questão de postura. Eu gosto muito do lado officeless, né, do que a gente tem. É muito gostoso mesmo. Então, o que eu puder, assim, de verdade, de coração aberto mesmo. Muito bom espaço. Quero parabenizar todos. Muito obrigado. Obrigada, Cris. E agora a nossa Natália Hitch. Vamos lá, Nath. Valeu, pessoal, pela presença de vocês, os nossos convidados. Estou muito feliz aí com a presença de todo mundo e esperem para os próximos webinars. Obrigada, Nath. Bom, conte conosco, a gente está lá no LinkedIn, pode nos procurar, fiquem à vontade. Eu queria agradecer a Bia, que está nos bastidores, ela foi fundamental, né, galera, para esse nosso webinar. Queria agradecer que a gente tem aqui pessoal da Ecomex mesmo, Daniel Madeiro, que eu estou enxergando, a Sandra Bassi, que é a nossa professora, a gente tem a própria Cláudia, nossa diretora de operações, o André, nosso presidente, então queria agradecer todo mundo. Eu estava bastante nervosa, mas agora eu queria até ficar mais. Gostou, né? Muito bom. Pessoal, obrigada. Puxa o tema que a gente fala, a gente discorre. Vamos marcar outros, a gente pode trazer bastante coisa para essa galerinha aí. E é sempre, lógico, isso aí depois continua, né? A gente continua trocando ideias, informações. Acessem nossas vagas, quem estiver buscando aí oportunidades ou mudança de carreira, a gente tem bastante oportunidade. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos. Ale, alguém levantou a mão ali, a Simone. Talvez ela queira falar. Simone, desculpa, eu não tinha visto. Desculpa, não, foi Simone. foi agora. Só dei um parabéns. Sou usuária e cliente Ecomex. Obrigada, Simone. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo pela participação, que haja vista, né? Nós já são 7h30 da noite e vocês estão aqui com a gente. Obrigada, até o próximo, pessoal. Um abraço. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.